A paz do Senhor a todos os ouvintes, os irmãos, as irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Aqui quem vos fala é a missionária Eliane. E hoje vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Lucas 19, versículo 5. Amém? A palavra nos diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na vossa presença, estamos aqui, ó Pai, para louvar, engrandecer o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor, adoração, honra e glória. Neste momento, Deus, eu peço que o Senhor me dê revelação dentro da tua palavra e que o Senhor venha iluminar a mente e os pensamentos de todos aqueles aos quais estarão ouvindo ou vendo esta live. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta palavra hoje vai nos trazer um ensinamento muito profundo e que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações. Amém? A palavra nos diz aqui que, tendo entrado em Jericó, Jesus passava por aquela cidade. E naquela cidade havia um homem conhecido por toda aquela comunidade. Seu nome era Zaqueu. A palavra nos diz que ele era um judeu. Este homem, ele era chefe dos cobradores de impostos. E este homem, ele era um homem rico. E o que eu já vou aprendendo com isso? Que posição, cargo, dinheiro não pode salvar ninguém. E eu vou repetir. Posição social, cargo, dinheiro, bens materiais não pode salvar ninguém. A palavra nos diz que esse homem, ele tinha um desejo no coração dele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, mas ele não o conhecia. A palavra nos mostra aqui que ele tinha um desejo no coração. Um desejo que para muitos seria uma curiosidade. Mas o desejo do coração de Zaqueu era mais que uma curiosidade. Porque senão ele não teria respondido tão prontamente ao chamado do mestre. A palavra nos diz que quando este homem ouve que Jesus está em Jericó, este homem, por ele ser de uma estatura baixa, em meio àquela multidão, creio eu que ele não viu possibilidades em meio àquela multidão para que ele conseguisse enxergar e ver quem era Jesus. A palavra nos relata aqui o texto que ele sai apressadamente e ele sobe a uma figueira brava. A figueira brava era uma árvore egípcia, era uma planta egípcia, era uma planta que dava uns frutos semelhante ao figo. Eram muito saborosos e era apreciado por toda aquela comunidade. E a madeira dessa figueira brava era usada para fazer móveis, era usado para fazer outros utensílios e usado também para fazer caixão. E até hoje são encontrados caixões que foram feitos após 3.000 anos com a madeira da figueira brava, que estão em bom estado. Amém? A palavra nos diz que esse homem, ele sai correndo e sobe naquela figueira.
E ele fica esperando e querendo entender o porquê Jesus havia de passar por ali. Ele tinha algo dentro dele que Jesus iria fazer algo. E ele queria ver o que Jesus iria fazer ali. A palavra nos diz que ele sobe e fica esperando Jesus passar por ali. E Jesus chega exatamente naquele lugar onde estava, oh aleluias, aquela figueira. E aonde estava Zaqueu? Em cima daquela figueira. A palavra nos diz que olhando Jesus para cima, viu Zaqueu. Eu quero te dizer, amados, que não importa aonde você esteja, não importa o país que você está, não importa a situação que você está, não importa porque o mestre te vê. O mestre está olhando para você neste momento e ele te vê. E a palavra do Senhor nos diz que ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. E eu quero te falar que o mestre te conhece pelo seu nome. E hoje ele te diz: desce depressa, porque me convém ficar em sua casa. Desce depressa, porque hoje eu tenho um particular com você. Desce depressa, porque enquanto você desce, eu vou começar a trabalhar algo na sua vida. Enquanto você desce, Zaqueu, eu vou começar a fazer uma obra na sua vida, a maior obra na sua vida. E Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu, se eu fosse você, já estaria glorificando. Porque Jesus hoje te fala: me convém ficar na tua casa. Hoje me convém que você venha ter a minha presença na sua vida. Assim como ele falou para Zaqueu. E a palavra nos diz que Zaqueu, ele desce apressadamente e recebe aquele chamado com grande júbilo. Zaqueu recebe o chamado do mestre, recebe aquela palavra com grande contentamento no seu coração. A palavra nos diz que Zaqueu ficou muito feliz, jubilante e cheio de alegria. E a palavra nos diz que quando aquela multidão percebe que Jesus iria passar a noite na casa de Zaqueu, todos começaram a murmurar. Acredito eu que aqueles que não murmuravam em alta voz, murmuravam no coração. O que eu aprendo com isso? Eu aprendi que enquanto aquela multidão murmurava contra Zaqueu, achando que os pecados deles eram menores que Zaqueu, eles perderam primeiramente a oportunidade de ter o perdão pelo pecado deles. Eles perderam a chance de terem os pecados perdoados, porque o mestre já estava ali com eles. Eles perderam a oportunidade de ter a presença de Deus na vida deles. Eles perderam a oportunidade de terem sido salvos. Eles perderam a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus na vida deles enquanto eles murmuravam. E o que eu aprendo com isso? Muitos de nós podemos estar perdendo a bênção enquanto nós murmuramos, falamos dos nossos irmãos,
falamos das pessoas. Bênçãos não estão vindo para as nossas vidas enquanto nós estamos falando dos outros. Não seja, meu irmão, minha irmã, mais um daquela multidão que perdeu a oportunidade naquele momento de ter a presença de Deus, de ter a misericórdia de Deus como eles tiveram naquele momento. Porque eles estavam mais preocupados com a vida de Zaqueu. Não seja mais um que faça parte daquela multidão. E a palavra nos diz que Zaqueu se levantou, oh, aleluias, glórias a Deus. E ele diz para Jesus que ele daria metade dos seus bens para aquelas pessoas que ele tinha defraudado. E aí nós aprendemos que já houve uma mudança de coração. Quando Zaqueu desceu daquela árvore, quando ele teve a presença de Deus na vida dele, algo foi mudado. E assim somos nós. Quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, quando o Espírito Santo faz morada na nossa casa, na nossa vida, no nosso interior, algo é mudado. E assim foi com Zaqueu. Ele teve uma mudança de atitude, uma mudança de coração, uma mudança de sentimento em relação para com o próximo. E a palavra nos diz que Zaqueu ainda olha para Jesus e diz que se ele tivesse defraudado alguém, que ele restituiria 4 vezes. Aí nós vemos que houve realmente uma mudança de intenção, uma mudança de coração com aquele homem. E o que nós aprendemos? Que quando nós temos um encontro com Jesus verdadeiramente, e que nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos deixando as velhas práticas de lado. O Espírito Santo nos toca para que nós não venhamos praticar aquilo que antes nós praticávamos. O nosso caráter vem sendo moldado pelo Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A palavra nos diz que Jesus fala com Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Oh, aleluias! Jesus está falando para mim e para você, meu irmão, que Jesus é o único caminho à vida por qual eu e você nós podemos ser salvos. Como Jesus falou para Zaqueu que ele era a salvação, ele está falando para você, meu irmão, minha irmã, que ele é o único caminho pelo qual você pode ser salvo. E eu vou repetir. Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, é o caminho que você tem que entrar se você quiser ser salvo. Não existe outro caminho. Não entre por outro caminho, porque este outro caminho não te pode levar à salvação. E Jesus fala com você esta noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser ser salvo, é por este caminho que você tem que entrar. A palavra nos diz que Zaqueu foi salvo. E ele diz para Zaqueu: oh, aleluia, oh, glórias, pois este também é filho de Abraão. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você também é filho de Abraão segundo a promessa. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, porque como Zaqueu naquela época estava perdido, porque a liderança espiritual eram os fariseus e os saduceus. Pela dureza de coração deles, eles deixaram que esta alma se perdesse. Mas eu quero te falar que como Jesus veio para Zaqueu, porque Jesus, diferente dos fariseus,
Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E Jesus ia aonde os pecadores e publicanos estavam. Jesus ia aonde os pobres, onde os doentes, onde os leprosos estavam. Porque Jesus, diferente daquela liderança, estava preocupado com a salvação daquela multidão. E Jesus hoje te fala, te convida para que você venha ter um encontro com Ele. Jesus está à porta. A palavra nos diz que Zaqueu teve esse encontro com Jesus. Ele mesmo pensava que era uma curiosidade, mas não era simplesmente uma curiosidade. Ele sobe aquela figueira, ele tem um encontro com Jesus. Oh, aleluias! Jesus o chama para ele descer. Ele desce, ele responde ao chamado do mestre com grande júbilo. E a palavra nos diz que houve uma mudança de intenção, uma mudança de coração com Zaqueu. A palavra nos diz que Jesus, ele tem pressa de salvar os pecadores. E hoje ele te convida para um encontro. Ele te convida para que você venha ter a presença de Deus na sua vida. E eu vou repetir mais uma vez para fechar. Jesus é o único meio pelo qual você pode ser salvo. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que você possa refletir nesta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus.